Graça e paz, irmãos e irmãs, saudações em Cristo nosso Senhor. Com muita alegria, nós mais uma vez estamos juntos para engrandecer o nome do Senhor. E nós vamos começar fazendo isso já, cantando, exaltando o nome do Senhor com um cântico que diz que Deus é o nosso autor, que Ele é o nosso Senhor e que Ele pintou com perfeição a nossa vida. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor, mais que uma vida para oferecer. É isso que nós vamos cantar nesta hora. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor.
apenas esse momento de culto, mas toda a vida é para louvar aquele que é o autor, consumador da nossa fé, aquele que é o nosso dono, nosso Senhor. Glória ao nome do nosso Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Efésios, no capítulo 3. Nós vamos ler do verso 14 ao verso 21. Efésios 3, versos 14 até o final do capítulo. Eu acho que eu falei errado, né? Efésios 3, verso 14 ao verso 21. Texto sagrado que nos diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Há alguns cultos, alguns domingos atrás, nós cantamos um cântico que fala sobre isso, né? E eu fiz questão de nós lermos esse texto, que fala de estarmos firmes na fé, com Cristo habitando em nós, e estarmos assim arraigados e alicerçados em amor. Vamos entoar, irmãos, em louvor ao nosso Deus, o hino 350 dos nossos hinários, a palavra da vida, hino número 350. Fonte da celeste vida, manifesta o teu poder, vivifica os sem alento, faz os mortos renascer. Vida eterna, nos vieste conceder, nos vieste conceder. Ao abrirmos o teu livro, dele emane a luz dos céus, esclarece todo o engano e dos erros livra os teus. Ilumina nossas almas, grande Deus, nossas almas, grande Deus. Na leitura desta Bíblia, celebramos, ó Senhor, tendo pelo teu ensino comunhão em santo amor. Exultamos, entoando teu louvor, entoando teu louvor. Pelo estudo da palavra, aprendemos de Jesus. Ó, concede os belos frutos que essa instrução produz. Desfrutamos
quero convidar agora nossa irmã Irma para nos dirigir a Deus numa oração de adoração. Oremos. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença, que o Senhor tem nos acompanhado, Senhor, em toda essa trajetória, Pai. Sabemos que tudo tem um propósito que vem de Ti, Senhor Deus. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui perante a Tua presença. Sabemos que tudo vem de Ti, Senhor Deus. O Teu cuidado tem estado conosco a cada amanhecer. O Senhor tem nos abençoado, Senhor, com a Tua presença a cada amanhecer, meu Deus. Tira de nós qualquer dúvidas, qualquer temor, pois sabemos que a nossa vida está no Teu controle. Sim. Temos também, Senhor, a segurança que o Senhor tem nos dado a cada dia, Pai. Por isso podemos enfrentá-lo, Senhor Deus, conforme a Tua direção em nossa vida. Não nos deixe, Senhor Deus, cair na tentação, meu Deus, de duvidar, Senhor. Pois sabemos que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai. Deus de amor, todo-poderoso, Senhor Deus, que cuida de todos nós, cuida de toda essa terra, cuida de toda a nação, Senhor Deus. O Senhor tem estado conosco a cada dia. O Senhor tem estado com a nossa família, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus grande, Senhor. O Senhor é o eterno, nosso Pai, que está sempre cuidando de nós, ó Deus. Obrigada por tudo, meu Deus, por estar aqui conosco neste momento e também ter estado conosco a cada dia, Senhor. Assim quero te agradecer, Senhor, pelas tuas bênçãos sobre a minha família, sobre cada família da tua igreja, Senhor Deus. Obrigada por tudo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Irmãos, nós vamos agora ouvir, matando a saudade, ouvir o nosso coral Melodias de Vitória, cantando um hino que fala muito conosco, como todos os hinos, não é? Ele diz: Senhor Jesus, atende a prece do meu aflito coração. Nada mais atual do que este hino. Vamos louvar a Deus através do nosso coral. Consola
Glória a Deus, irmãos. Vem tu, minha alma, iluminar. É o que nós, através do nosso coral, rogamos ao Senhor agora com este hino. E nós vamos mais uma vez ler a palavra do Senhor. Eu convido você a abrir na carta aos Filipenses, no capítulo 3. Nós leremos do verso 7 ao verso 14. Filipenses, capítulo 3, versos 7 a 14. Texto sagrado que nos diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, nós temos aqui diante de nós um texto que fala da grandeza do Senhor, ao mesmo tempo da sublime graça do nosso Deus, porque Ele ainda reserva para mim e para você o prêmio do chamado dele, da vocação de Deus em Cristo. Você já ouviu falar de algum outro Deus assim? É por isso que nós vamos agora louvá-lo com cânticos, dizendo: tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a vitória, a majestade, dele são todas as coisas, riquezas, glória, na mão dele há força e poder. O mesmo Deus que é todo-poderoso é o Deus amoroso, imanente e transcendente. Esse é o nosso Deus. E nesta hora então, vamos dizer: tua, Senhor, é a grandeza. Tua, Senhor, é a grandeza e o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Tua, Senhor, é a grandeza e o poder, vitória e a majestade, porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e
juntos. Tua, Senhor, é a grandeza. Tua, Senhor, é a grandeza e o poder, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino e tu te exaltaste, o chefe sobre todos. Riquezas e glória vem dele. Riquezas e glória vem de ti. Tudo domina sobre tudo. Na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Todos juntos agora. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Vamos então, irmãos, tocados por esse cântico que é bíblico, não é? Tirado lá do segundo livro das Crônicas. Tocados por isso, vamos pedir que Deus reine em Cristo e através do seu Espírito sobre o nosso pensar, o nosso falar, todo o nosso ser, refletindo a glória, a beleza que há no nosso Deus. Reina em mim. Reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor.
Irmãos, nós vamos fechar esse momento de cânticos, nos transportando àquele episódio em que Pedro foi chamado por Cristo para andar por sobre as águas. E ao ver a grandeza, o poder do Mestre, ele foi. Mas andando por sobre as águas, como diz este hino, ele, com os seus pés, reparando na força do vento, foi afundando, porque os nossos pés podem falhar. Mas graças a Deus, irmãos, nós podemos clamar ao nome do Senhor, olhar e andar por sobre as ondas, mesmo em dias maus, confiando no Mestre. Chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho,
mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Amém. A vontade nossa é de continuar exaltando o nome do nosso Senhor, que mesmo quando os nossos pés falham, Ele está pronto a nos estender a mão e nos fazer olhar e andar, como dissemos, além e acima das ondas. Se o mar crescer, nós podemos descansar no Senhor das ondas. Glória ao nome dEle. E nesta hora nós vamos orar. Temos uma oração de louvor e de adoração por isso tudo, mas também rogando a bênção para a mensagem que teremos agora. Vou convidar nossa irmã Lorena para nos dirigir nessa oração ao nosso Deus. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por mais um dia. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigada por mais um culto que estamos aqui. Abençoe a vida de cada família que está assistindo. Que o Senhor abra os corações para entender a Tua palavra. Abençoe a vida do pastor, de todos que estão aqui para gravar este culto. Que o Senhor continue abençoando, dando forças e vontade de vir aqui, Senhor. Muito obrigada por isso. Muito obrigada pela certeza que, se nós clamarmos o Teu nome, o Senhor vai escutar, o Senhor vai atender às nossas orações. Amém. E continue nos abençoando no restante da nossa semana. Que o Senhor nos abençoe em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a nossa irmã. Vamos, irmãos, agora mais uma vez abrir as nossas Bíblias, agora no texto que vai servir de base para a nossa mensagem hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 9, do verso 57 ao verso 62. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 57 ao 62. A Escritura Sagrada, a palavra do Senhor para nós, que nos diz assim: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhes respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Irmãos, nós brasileiros somos famosos por várias coisas, muitas delas, infelizmente a maioria delas, coisas inconvenientes, mas somos famosos também por deixar tudo para a última hora. Declaração de imposto de renda é feita e entregue, na maioria, na última hora. Estudar para a prova é na última hora. Entregar o TCC na última hora.
tomar qualquer decisão e agir para solucionar os problemas é sempre na última hora, quando justamente tudo fica até mais difícil, não é? Quem de nós nunca sofreu ao se deparar com uma infinidade de tarefas não concluídas dentro do prazo? Eu tenho certeza de que há dias em que muitos acordam torcendo, esperando por alguma mudança cósmica, para que as horas do dia sejam multiplicadas, né? E se hoje não é assim mais com você, ao menos um dia isso já foi realidade, com certeza. Diariamente, irmãos, nós temos 1440 minutos e 8.600 segundos, imagine isso. Mas ainda assim, muitos de nós cultivam o hábito de deixar as coisas para depois. É um grande erro. Exatamente o erro de deixar para amanhã aquilo que precisa ser feito hoje. É o erro de adiar o que é inadiável. E por quê? Resultado da má administração do tempo? Alguma falha neurológica? Falta de adrenalina? Ausência de iniciativa? Ou então é desmotivação mesmo? Ou até medo? Seja o que for, irmãos, o ato de adiar o que é para ser feito atinge todo mundo em maior ou menor escala, não tenha dúvida. De acordo com a pesquisa da Tríade Consulting, os brasileiros dedicam apenas 1/3 do seu dia para atividades realmente importantes. Vejam, irmãos, então, que se trata de algo muito sério. Nós não estamos falando aqui de algo sem implicações, mas algo com muitas, inúmeras implicações negativas. Essa mania de deixar tudo para depois tem nome, né? É procrastinação. Que nome é esse? Mas é o nome dado na língua portuguesa. Procrastinação. Aurélio define como o ato ou efeito de procrastinar, adiamento, delonga. Procrastinar, irmãos, é transferir para o outro dia, é adiar, delongar, demorar, esperar demais. E aqui pode surgir até uma dúvida, porque na mensagem do último domingo, você deve se lembrar, nós falamos do combate à impaciência, abordamos ali a necessidade de termos paciência, aprendemos que precisamos esperar, não de qualquer forma, mas pacientemente e até silenciosamente, não é? Vimos que paciência é a regra, não é a exceção. Então, como é que agora nós estamos falando de não deixar as coisas para depois? Irmãos, essa é apenas uma aparente contradição. Ser paciente é uma necessidade, sim, mas isso não significa viver de forma passiva, de braços cruzados, adiando as coisas, transferindo para depois o que tem que ser feito, acumulando tarefas, postergando decisões, e isso indefinidamente. Não, absolutamente não. Um levantamento feito por Christian Barbosa, especialista em produtividade, autor do livro Equilíbrio e Resultado, por que as pessoas não fazem o que deveriam fazer, ele destaca as 4 coisas mais adiadas pelos pesquisados. Você adivinha quais são? Eu tenho aí no slide, não é? As 4 coisas que mais deixamos para depois, são elas. Primeiro, exercício físico. Segundo, leituras. Terceiro, cuidados com a saúde. E quarto, planejamento financeiro. Exercício físico, leitura, cuidados com a saúde e planejamento financeiro. Aquilo que tem sido mais adiado. Olhe para a sua própria vida e veja se não é verdade. Com certeza, até mais de um item destes 4 aqui, se não todos, né, têm sido adiados no seu dia a dia também. E perceba algo muito importante aqui. Tudo isso que nós estamos falando, tudo isso está relacionado à nossa mordomia. Nós temos estudado, começamos essa semana a estudar à luz das Escrituras esse tema, né, nas nossas devocionais de segunda a sexta. E temos visto, irmãos, que mordomia é a administração daquilo que Deus nos confia, administrando aquilo que Deus nos confiou.
Deus, que é o legítimo dono de tudo, e que também é o doador de todas as coisas que nós temos em nossas mãos, Ele na sua palavra nos ordena que sejamos bons mordomos, mordomos fiéis, ou seja, dispenseiros, administradores fiéis daquilo que lhe pertence. E o que estamos abordando hoje, como eu disse, está diretamente relacionado com mordomia. Pense comigo aí, por exemplo, na mordomia do tempo. Amanhã, segunda-feira, nós vamos falar na devocional sobre a mordomia do tempo. Muitos alegam estarem sem tempo para, por exemplo, ler a palavra de Deus. E por isso postergam, adiam isso. Pense na mordomia do corpo, na qual ou sobre a qual nós estudamos também nas devocionais, né? Sem tempo para cuidar da saúde, uma das coisas mais adiadas, como vimos. Sem tempo para cuidar do templo do Espírito. Pense na mordomia das finanças. Eu estou tendo tão pouco agora, como é que eu vou pensar em oferta e em dízimo? Ou mesmo quando nós temos o suficiente, não é? Nós adiamos, postergamos isso. Essa é a postura de muita gente. O resultado disso, irmãos, é que o procrastinador sempre sofre com estresse, com sensação de culpa, sim, com a perda de produtividade, como não, com a vergonha em relação aos outros por não cumprir as suas responsabilidades, não cumprir com seus compromissos, um desânimo crescente e assim por diante. Podemos até dizer que missão dada não é missão cumprida na vida do procrastinador, infelizmente. E a coisa só vai como que se arrastando, com tudo sendo deixado para depois. Contudo, irmãos, podemos mudar isso. Na verdade, o agir de Deus em nós. É possível mudar a rota dessas coisas. E nós precisamos aprender, então, a combater com fé o gigante da procrastinação. E nós vamos fazer isso hoje, olhando para o texto que nós lemos aqui no início. Buscando responder, irmãos, a duas perguntas fundamentais. Primeiro, por que é que nós procrastinamos? É um nome tão difícil que eu até tropeço no falar aqui. Quase que deixo para depois. Mas a primeira pergunta é essa: por que é que nós procrastinamos? E a segunda pergunta: como é que podemos vencer a procrastinação? Esse texto, irmãos, de Lucas 9, nos apresenta o custo do discipulado. Ele está falando sobre seguir a Cristo. E ele aponta aqui as barreiras que se levantam no caminho de quem começa a pensar, a cogitar sobre seguir ou não seguir a Cristo. Pode até parecer que não há nenhuma relação entre o nosso texto e o nosso tema, né? Entre o texto de Lucas 9 e a procrastinação. No entanto, irmãos, poucos textos eu acredito há na Bíblia que sirvam melhor do que este, ao apresentar aqui as causas e também a cura para este grande problema, o grande gigante da procrastinação. A lição principal desse texto é que todos nós devemos colocar sempre Cristo em primeiro lugar na nossa vida. Aí você pode pensar: mas isso eu sei. Só que, irmãos, muito daquilo que nós sabemos, nós não praticamos. O que estamos falando aqui é de prioridade. A prioridade é dele. A prioridade é de Cristo. Mas infelizmente, irmãos, nós colocamos sempre nós mesmos e os nossos interesses no centro de tudo. E o resultado disso? Procrastinamos. Deixamos para depois, para amanhã, para a última hora, para um momento aos nossos olhos melhor, aquilo que deveria ser começado hoje, aqui e agora, o que deveria ser então prioridade, tendo como alvo principal a glória do nome do Senhor, o fim principal das nossas vidas. Como a causa principal para toda procrastinação é sempre a mesma: fazer sempre aquilo que aqui e agora aparentemente traz mais retorno aos nossos olhos, né? Ou nos dá mais prazer, deixando para a última hora o que é prioritário ou mais importante. Esse texto, irmãos, eu creio, se encaixa perfeitamente.
É um texto que nos ensina neste combate, o combate à procrastinação. Vejamos então primeiro a primeira pergunta que fizemos: por que é que nós agimos assim? Por que é que nós procrastinamos? Porque a nossa tendência é deixar coisas tão importantes e mesmo aquilo que é essencial para depois. Há aqui no texto, irmãos, 3 causas principais para a procrastinação. Começamos falando aqui da dificuldade da tarefa. Versos 57 e 58, que eu quero ler novamente. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Repare nesses versos, irmãos. Esse primeiro candidato a discípulo aqui, ele se voluntariou, não é? E até fez isso com uma grande empolgação. Como muitos de nós que empolgados começamos um monte de coisas na vida, mas logo abandonamos tudo. E um detalhe aqui, irmãos, esse homem aqui citado era um escriba, um mestre da lei. O texto paralelo de Mateus capítulo 8, verso 19, nos mostra isso. Ali nós lemos claramente, é dito ali que um escriba, em outras versões, um mestre da lei, se aproxima de Cristo e diz essas palavras: mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Irmãos, os mestres da lei eram muito estimados ali entre os judeus, por serem especialistas nas leis mosaica e rabínica. Então, pense comigo aqui, o que é que teria feito esse homem, um escriba, se oferecer, abrindo mão de tudo para seguir a Cristo? Irmãos, nós vamos descobrir no contexto do texto de Mateus, texto paralelo a esse de Lucas, que as motivações dele estavam equivocadas. Por que é que ele se oferece dessa maneira? Eu creio que o contexto mostra que é por causa dos milagres que ele tinha visto Jesus realizar. Estão registrados ali nos versos anteriores de Mateus capítulo 8. E em consequência disso, o texto diz que uma multidão se aglomera ali. E isso também deve ter feito os olhos desse escriba brilharem, né? Nós lemos o seguinte ali: quando Jesus viu a multidão ao seu redor, depois de ele expelir demônios e curar muita gente, uma multidão ali ao seu redor, ele dá ordens para que eles atravessassem para o outro lado do mar. E então chega o escriba, chega o mestre da lei e diz essas palavras: mestre, eu vou te seguir, não importa para onde. Onde o senhor for, eu estou dentro, te seguirei por onde quer que fores. Mas, irmãos, o fato de nós não termos aqui no texto de Lucas e também no de Mateus nenhuma sequência disso, nenhuma demonstração de se de fato isso ocorreu, é indicativo de que aquele homem, escriba, conhecedor da lei sim, estava tão somente impressionado com o sucesso do Senhor Jesus. Estava impressionado com a aglomeração toda ali, e por isso ele diz essas palavras. Mas não há continuidade, aparentemente é isso. Porque o nosso mestre e salvador, ouvindo as suas palavras, ele o advertiu, não é? Dizendo assim: espera um pouco aí, calcule antes, cidadão, conte antes o custo. O que você está tentando fazer não é tarefa fácil, é necessário extremamente, é a coisa mais importante da sua vida, mas não é tarefa fácil. Disse o Senhor: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Como que dizendo assim: você quer mesmo me seguir? Irmãos, a motivação é importantíssima para o início de qualquer tarefa, sem dúvida é. Aliás, sem ela, ninguém inicia nada, ninguém começa qualquer coisa nova. Nós sabemos disso, mas a motivação sozinha não nos sustenta. Principalmente se ela for como a do escriba aqui, uma motivação equivocada, errada, mal calculada, distorcida. Era o caso aqui. Sempre que o ser humano se depara com algo que é difícil, desagradável, algo desgastante, a nossa tendência natural é
O mesmo, é procrastinar, é deixar para depois. Muitas vezes até abandonar de vez. Foi por isso que Jesus disse o que disse aqui ao escriba. Longe de querer desencorajá-lo. O que o nosso mestre estava dizendo é: que bom, você quer me seguir onde eu for, mas não abandone nem deixe para depois quando as dificuldades chegarem, porque elas chegarão. Se você então me busca pelo reconhecimento dos homens, pelos milagres que eu operei, é isso que Jesus estava dizendo a ele. Se você me busca pela motivação errada, não vai ser capaz de continuar nesse trilho. Não vai concluir a tarefa de modo algum. Irmãos, a dificuldade da tarefa é apontada aqui no texto como uma das causas principais da procrastinação, do deixar para depois. Quantas vezes você já pensou em abrir mão para sempre ou em postergar algo por causa das dificuldades? Além disso, irmãos, além da dificuldade da tarefa que é apresentada, nós procrastinamos também por causa da diversidade de opções. Olha o que diz o verso 59 e o verso 60. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Esse segundo candidato aqui, ele não se ofereceu. Ele foi recrutado por Cristo, foi chamado por Cristo, não é? Ele até se mostrou interessado, mas disse que primeiro ele precisaria sepultar o seu pai. Você já deve ter estudado esse texto. A ideia aqui, irmãos, não é que o pai dele tinha acabado de morrer, e não é que o pai dele então estava já morto. Se estivesse, talvez, quase certamente, ele não estaria aqui no caminho, né? Porque tudo isso estava acontecendo no caminho. É a ideia, o cenário apresenta a ideia aqui de um caminhar rotineiro, comum, do dia a dia. Então, irmãos, o que esse homem queria era tempo para voltar para a casa dele, para continuar convivendo com o pai dele até o pai dele morrer, depois enterrá-lo, e aí receber a sua herança, para só depois seguir a Cristo. Aparentemente você pode dizer: o que é que há de errado nisso? Bom, aparentemente nada. Que pecado há em querer viver com o pai, honrando o pai, enterrar o pai, receber o que é seu por direito de herança? Realmente não há nada de errado. Nada, se não fosse por uma coisa: esse homem estava colocando uma opção legítima, dentre todas as outras diversas opções legítimas, na frente do que era prioritário. Tanto que Jesus lhe responde, né? Verso 60, deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Esse homem estava priorizando as coisas erradas. Ele estava priorizando o que é terreno em detrimento do que é eterno. Ele estava colocando o que é mortal na frente do que é de vida eterna. Ele estava querendo andar com Jesus, mas só depois, quando seu pai partisse. A procrastinação, irmãos, tem sido um problema para muita gente, justamente por termos tantas, mas tantas opções, aparentemente, aos nossos olhos humanos, opções legítimas. Nesse texto o Senhor nos ensina a calcular bem, discernindo o que é eterno do que é temporal. Tem coisas que são opções legítimas, mas são temporais. E nós não podemos fincar a nossa vida, basear a nossa vida nessas coisas, em detrimento, repito, daquilo que é eterno. Precisamos priorizar o que tem que ser priorizado. A diversidade de opções, até legítimas, como eu disse, é apontada aqui no texto lido como uma das causas da procrastinação, da nossa tendência de adiar as coisas. E temos mais uma. Além da dificuldade da tarefa, da diversidade de opções, nós procrastinamos por causa da duplicidade do nosso coração. Olha o que dizem os versos 61 e 62. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa.
Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Meus irmãos, esse terceiro candidato, assim como o primeiro, ele também se ofereceu. A diferença é que ele não foi assim tão empolgado como o primeiro. E ele disse: eu vou, mas primeiro... O que ele estava querendo, irmãos? O que ele estava dizendo com essa atitude aqui? Será que ele estava querendo dar apenas um tchau para a sua família? Quando ele diz assim: eu vou, mas deixa primeiro despedir-me dos de casa. Parece que não, irmãos. Porque Jesus lhe responde dizendo que ele não podia seguir adiante com os olhos voltados para trás, né? Ou seja, tinha muito mais por trás daquelas palavras que ele estava dizendo. Ele não podia ser discípulo, é o que Jesus está dizendo, tendo prioridades mais altas do que o próprio discipulado. Você sabe que nós pecamos tanto nisso? Nos julgamos seguidores de Cristo, discípulos dele. Mas se a gente for olhar mesmo, muitas vezes as nossas prioridades estão desfocadas e temos prioridades mais altas do que a prioridade que é o próprio discipulado. Como se tivéssemos um concorrente ali no trono do nosso coração. A lição para os procrastinadores é muito clara, irmãos. Sempre que nós estivermos com os olhos numa coisa, mas com o coração noutra coisa, nós jamais conseguiremos honrar e concluir aquilo que é prioritário para nós. Você se lembra dessas palavras? Não se pode servir a dois senhores. Não se pode ter dois senhores no coração. Ou vamos nos aborrecer de um e amar ao outro, ou iremos nos devotar a um e desprezar o outro. É o que o nosso Senhor Jesus disse. Procrastinamos então, adiamos o que não pode ser adiado, porque muitas vezes o nosso coração está dividido, como esta pessoa aqui do texto. Nós também dizemos muitas vezes: eu vou ouvir o Senhor, eu vou, pode contar comigo, mas primeiro... duplicidade de coração, coração dividido. E por isso, irmãos, nós continuamos adiando, transferindo para outra data. Como derrotar, irmão e irmã, esse verdadeiro gigante da procrastinação em nossas vidas, no nosso dia a dia? Um gigante para quem nós não damos muita atenção, não é? E isso piora consideravelmente as coisas, porque acabamos vivendo num ciclo interminável de adiamentos, de transferências, deixando tudo para amanhã. Um amanhã que pode nem vir. Como vencer a procrastinação? Essa é a segunda pergunta que queremos responder com base nesse texto. Ao revelar que nós procrastinamos por causa da dificuldade da tarefa, o que é agravado pela motivação errada, por causa da diversidade de opções, ainda que sejam legítimas, não são as prioridades de Deus para nós, e por causa da duplicidade do nosso coração, muitas vezes um coração dividido. Jesus nos apresenta aqui 3 princípios que certamente vão ser condutores nossos no caminho para vencermos a procrastinação. E o primeiro princípio, irmãos, é muito simples, mas é algo essencial. Encare esse problema da procrastinação de frente. Vencemos a procrastinação fazendo isso. E fazer isso significa reconhecer e confessar diante de Deus o nosso pecado. Porque procrastinar, adiar indefinidamente, isso desagrada ao Senhor das nossas vidas, é pecado. E nós temos que reconhecer e confessar a nossa incapacidade de muitas vezes priorizar o reino de Deus e a sua justiça na nossa vida. Nossa insubordinação ao plano de Deus para nós, a nossa inconstância naquilo que Deus nos deu para fazer. E muitas vezes, irmãos, sejamos sinceros, até mesmo a nossa insatisfação nos caminhos de Deus para nós. Você tem florescido onde Deus te plantou? Ou tem sonhado com outra vida, em outro lugar, num outro contexto? Veja que o primeiro candidato a discípulo disse: Senhor, eu faço,
Mas tudo indica que ele estava dizendo e tendo como objetivo maior a sua própria glória. Senhor, eu faço, mas eu faço para a minha glória. Eu vou te seguir, não importa como nem para onde. É um falastrão. O segundo candidato a discípulo disse: Senhor, eu quero, mas tem tantas opções, tantas outras opções. Eu vou fazer isso antes então, tá? E o terceiro candidato a discípulo disse: Senhor, eu vou sim, mas há tanto para desfrutar agora. Então eles aqui, os três, eles não encararam o problema de frente. Eles não enxergaram que, postergando a decisão, estavam em colisão com o que Deus queria deles. Então, meu irmão e minha irmã, encare o problema da procrastinação de frente, seriamente, sinceramente, e de uma vez por todas, e confesse a sua procrastinação a Deus. Em segundo lugar, para vencer a procrastinação, defina a prioridade correta. Falamos um pouco disso já, mas eu quero ampliar, falar um pouco a mais aqui. Vencemos a procrastinação quando a encaramos de frente, mas também quando fazemos isso. Temos que definir quais são as prioridades corretas segundo Deus. Então, olhe para a Bíblia, encontre o que o reino de Deus exige dos seus cidadãos. Uma sugestão: estude Efésios 5 e 6. Estude Mateus 5 a 7, o Sermão do Monte. Estude o livro de Provérbios, que bênção é o livro dos Provérbios. Mergulhe a sua vida na Escritura para discernir o que se requer de um cristão, para encarar com urgência essa questão da procrastinação, definindo o que você deve fazer. E aí, persista no bom caminho, não é? Aliás, eu citei aqui Efésios 5 e 6, eu quero falar algo sobre esse texto, ainda que de forma breve. Efésios 5, 15 a 17 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Reparem aqui, irmãos, nas palavras nécios e insensatos. A instrução do apóstolo é que nós não sejamos tolos, que significa ignorantes, estúpidos. E ele fala de prudência e também de discernimento, né? Ele diz: vede prudentemente como andais. E ele diz também: procurai compreender qual a vontade do Senhor, discernimento. Adiando as coisas, transferindo para amanhã, deixando tudo para depois, nós não seremos prudentes. Falta o discernimento. Mas o apóstolo diz mais, aqui no texto de Efésios 5, ele fala de remir o tempo, remindo o tempo. A NVI, Nova Versão Internacional, traduziu isso como aproveitando ao máximo cada oportunidade. E ele emenda: porque os dias são maus. Certamente, irmãos, remir o tempo, dentre outras coisas, significa definir o que é prioridade, aproveitar as oportunidades, vencendo assim a procrastinação na nossa vida, a procrastinação que nos faz viver sob pressão. Você já notou como isso é verdade? O transferir para depois, o adiar, isso nos coloca debaixo de pressão. E em contrapartida, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nos ensina a vivermos não sob pressão, mas a vivermos sob prioridades, as prioridades de Deus para nós. É por compreender essa verdade, irmãos, de que nós devemos viver sob prioridades, não sob pressão, que o apóstolo Paulo escreveu essas linhas aqui. Ele que era tão ocupado, Paulo que tinha todas as chances de procrastinar, ele nos advertiu nesses termos. Não vivam de qualquer maneira, ele diz. Saibam quais são as suas prioridades, as suas responsabilidades como cristãos, né? Que não sejam como os insensatos, ao contrário, sejam sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Na Bíblia, insensatez ou tolice significa viver como se Deus não existisse. Por consequência, viver sem dar conta das prioridades de Deus.
para si próprio. Sabedoria na Bíblia, irmãos, é reconhecer Deus em todos os momentos e em todos os caminhos. Então a advertência de Paulo é essa: vivam reconhecendo Deus sempre, em tudo, definindo as suas prioridades diante de Deus, de acordo com a vontade dEle, compreendendo a vontade do Senhor, fazendo tudo como para Deus, aproveitando ao máximo cada oportunidade, sabendo remir o tempo. Irmão e irmã, nós precisamos fazer isso, resgatar o nosso tempo do desperdício. Os dias são maus e, portanto, nós devemos usar o tempo para realizar aquilo que é prioridade de Deus para a nossa vida. E porque quem nos dá o norte em termos de prioridade é Deus, por meio da sua palavra. A mensagem de Paulo, então, é muito clara. Saibam, definam quais são as suas prioridades, à luz da palavra do Senhor, e usem sabiamente o tempo para executá-las. Utilizar bem o tempo para realizar aquilo que na verdade tem implicações eternas, não é? Em cada fase da nossa vida, vivendo regulado, conduzido pelas prioridades de Deus. Você já se fez essa pergunta? Senhor, qual é a prioridade do Senhor para mim, neste momento da minha vida, da história da minha família, da sociedade que me cerca? E veja, irmãos, algo muito interessante na continuidade do texto de Efésios, né? Nós não estamos hoje pregando em Efésios, mas tem tudo a ver com o texto de Lucas, com essa questão de procrastinarmos, na verdade com o contrário disso, porque nós vemos o apóstolo falando de discernimento para encontrar e para descobrir as prioridades de Deus para a nossa vida, não é? E ele fala que tudo isso é encontrado numa vida cheia do Espírito. Quando ele fala, olha, vede prudentemente como andais, não é para andar como um insensato, é para compreender a vontade do Senhor, as prioridades de Deus para vocês. E ele diz, enchei-vos do Espírito, não é? Não sejam controlados por qualquer outra coisa, mas pelo Espírito. E depois, irmãos, o Espírito de Deus que nos dá discernimento, que nos coloca no trilho das prioridades corretas, não é? Ele vai nos conduzir nas prioridades principais da nossa vida como cristãos. Paulo aqui faz uma lista delas. E a gente não tem tempo hoje para falar mais ponderadamente, mas eu quero citá-las. Ele fala, enchei-vos do Espírito, depois ele explica como. Ele diz então, ele fala sobre adoração e comunhão, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Ele fala aqui de gratidão, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Deixa eu fazer uma pergunta, você já agradeceu a Deus pela pandemia? Gratidão, verso 20. Depois ele vai falar sobre sujeição mútua. Olha as prioridades de Deus aqui, alistadas aqui. Sujeição mútua, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E depois, irmãos, ainda sobre essas prioridades, ele vai falar sobre a família. E no contexto da família, ainda puxando a questão da sujeição, ele fala primeiro da mulher sendo sujeita ao seu marido. Mas veja que antes ele falou da sujeição mútua. E agora, quando fala de família, ele fala, mulheres, sendo assim sujeitas a seus maridos. Mas depois ele fala do papel tão importante e pesado do marido amando sua mulher, como Cristo amou a igreja. E mais para frente ele vai falar sobre pais e filhos, pais não provocando os filhos à ira, criando-os no caminho do Senhor, filhos obedecendo de coração aos seus pais, como de fato obedecendo ao mandamento do Senhor, que tem promessa embutida. E não é só isso, irmãos, ele continua depois falando das relações de trabalho, prioridades de Deus para mim e para você. Ele fala de servos e senhores, no contexto dali, patrões e seus empregados hoje. E apesar dele não cobrir todas as áreas da vida, ele vai identificando esses valores,
essenciais que devem ser levados em consideração quando definimos as nossas prioridades, irmãos. Através de Paulo, o Espírito de Deus está nos lembrando que nós temos múltiplas prioridades, todas amarradas no alvo principal, que é a glória do nome do Senhor. E aí sim nós não vamos procrastinar as coisas. Guarde isso, irmão e irmã. A Bíblia nos ensina a viver sob prioridades, não sob pressão. E em terceiro e último lugar, para vencer a procrastinação, eu e você precisamos buscar poder e graça da parte de Deus. Buscar o poder em Deus, buscar a graça necessária para tudo isso. Viver pela fé nas promessas de Deus, para cumprir aquilo que é prioridade aos olhos dele para nós. Como nós vimos, irmãos, apenas motivação para isso não é suficiente, principalmente se ela estiver errada, né, equivocada. Planos somente não vão nos capacitar, apesar de planejar, aponta o rumo a seguir, mas nós precisamos ser muito mais do que apenas voluntários, viu? Nós precisamos muito mais do que boa vontade, muito mais do que metas bem definidas. Nós precisamos do poder e da graça de Deus sobre nós. Pregando no Evangelho de Lucas, capítulo 9, o texto nosso, texto base de hoje, Charles Spurgeon disse o seguinte, eu tenho aí no slide para que você acompanhe. Olha que palavras, irmãos, escritas há tanto tempo atrás. Algumas pessoas, Charles Spurgeon dizendo, algumas pessoas são excelentes em resoluções, mas muito poucas são dadas a se arrepender e crer. Em geral, elas revelam confiança exacerbada nelas mesmas. O primeiro homem, por exemplo, diz, eu te seguirei por onde quer que fores. O segundo anuncia, deixa-me ir primeiro sepultar. E o terceiro declara, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Note que não há qualquer oração, não existe súplica por graça e ajuda. Eu peço licença a você para parar essa leitura aqui, para repetir esse trecho. Palavras de Charles Spurgeon, grande homem de Deus. Ele disse, note, falando sobre o texto que nós estamos hoje pregando, note que não há qualquer oração, não existe súplica por graça e ajuda da parte daqueles três candidatos a discípulos. Continuando, Spurgeon diz, temos sim nossos deveres, e o principal deles é seguir a Cristo, seguir a Jesus. Porém, nada conseguiremos à parte da força e do poder que vem de Deus, os quais nos são derramados quando oramos e buscamos viver pela fé. Ele conclui então dizendo, quem confia apenas em si mesmo é um tolo. Tolo é outra maneira de dizer pecador. Que palavras essas, irmãos? Portanto, não existe segredo para quem quer combater a procrastinação. Existe sim muito trabalho. Encare o problema de frente e o confesse a Deus. Nós não somos dados a dificuldades das tarefas. Nós nos perdemos em meio a tantas opções desta vida. Nós somos seduzidos pela duplicidade do nosso coração, né? Isso tudo precisa ser reconhecido e colocado diante de Deus, confessado. Defina as prioridades e persista nesse bom caminho. Lembrando que as prioridades do Criador para nós estão em seu manual, não é a sua palavra, a Escritura Sagrada, o manual do fabricante. E busque poder e graça, vivendo pela fé. Nós nada conseguiremos à parte do poder e da graça que vem de Deus. Eu quero aproveitar a oportunidade para mencionar aqui algumas coisas que eu e você não podemos deixar para depois. Talvez você possa pensar depois em tantas outras coisas, mas eu gostaria que você pensasse nessas já, agora. É um grande erro deixar para amanhã, por exemplo, o seu retorno para Deus e para a sua igreja. Um grande erro. O pior tipo de procrastinação é deixar para amanhã a salvação, a santificação da sua vida.
Talvez você tenha andado por outros caminhos, até por curiosidade, para ver como é, né? Quem sabe você ainda está trilhando caminhos tortos, não aprovados por Deus, e você sabe disso. É hora de voltar para Deus. Deus determina hoje como tempo da salvação, você sabia disso? Eis agora o tempo sobremodo oportuno, é o que lemos na segunda carta aos Coríntios. Eis agora o dia da salvação, é o hoje. Exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, diz o autor da carta aos Hebreus, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Se você tem vivido como se Deus não existisse, ou então se você tem vivido longe daquele a quem um dia você buscou, a quem um dia você orou, mas que hoje é apenas uma imagem na memória. Hoje é o tempo da salvação, hoje é o dia da reconciliação com o seu Deus. Não deixe isso para depois, nós não sabemos o que sucederá amanhã, diz a palavra do Senhor. Outro ponto, não deixe para amanhã a sua consagração de vida. Muitas pessoas que seguem já o Evangelho, né? Elas estão junto com o povo de Deus, elas fazem coisas que os cristãos fazem, elas se autodenominam como membros da igreja tal, mas não são consagradas a Deus, não têm vida ou a vida toda nas mãos de Deus. Ou seja, ainda não se entregaram sem reservas ao Senhor, ainda não têm buscado com todas as forças da sua alma a esse Deus todos os dias, tem brincado de ser crente. O grande problema de adiar a consagração a Deus é corrermos o grande risco de fazermos o que Pedro fez, não é? A mesma coisa, seguir a Cristo de longe. Estudamos na nossa escola dominical há poucos dias atrás sobre isso. E um risco seríssimo é esse, porque seguir a Cristo de longe é abrir a porta para outros pecados. Seguir a Cristo de longe é aumentar o distanciamento de Deus dia após dia. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Você é alguém que segue a Cristo assim à distância, não tem investido na intimidade com o Pai. Você é consagrado a Deus de verdade? Não deixe isso para depois. Mais um ponto, não deixe para depois o atendimento de um chamado de Deus para você, um chamado específico de Deus para a sua vida. Uns denominam isso de chamado, outros entendem que é uma questão de dotação, de capacitação, de descoberta e exercício dos dons espirituais já concedidos por Deus ali no dia da conversão. Enfim, irmãos, a questão pode ser que Deus tem te chamado para uma obra específica e você está em dúvida. Deus tem te dado todas as ferramentas, Deus já te deu dons, como que indicando o caminho, como que dizendo assim, é isso que eu quero que você faça, meu filho, nestas áreas nas quais eu mesmo já te capacitei, mas você ainda tem dúvidas. Ou então, o que é pior, você tem fingido que não é com você, você tem se esquivado. Isso é pecado. A sua e a minha atitude tem que ser a mesma vista em Pedro, André, Tiago e João. Só que eles não estavam no barquinho. Porque Jesus lhes disse, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E o texto ali relata, então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Você já reparou nisso? Imediatamente. Não adie mais o chamado do Senhor, atenda o chamado específico de Deus para você. Outro ponto ainda, não deixe para amanhã a revisão de algum conceito à luz das Sagradas Escrituras. Por incrível que pareça, irmãos, algumas pessoas teimam, insistem em pontos de vista que, colocados frente a frente com a palavra de Deus, não se mantêm.
Pensando aqui, tem muito homem turrão, batendo o pé por coisas que a Bíblia claramente demonstra que estão erradas. Nós não temos tempo hoje para destrinchar isso, mas olhe para você mesmo. Você mulher também, você que é jovem, enfim, todos nós. Será que Deus não está utilizando essa mensagem, a mensagem de hoje, para acordá-lo, para despertá-lo, para que haja uma revisão de conceitos antibíblicos, anti-Deus, um abandonar disso? Como diz aquele cântico, não é? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Não deixe para depois esta abençoada revisão de vida e de conceitos à luz das Sagradas Escrituras. Também não deixe para amanhã o seu aperfeiçoamento pessoal em alguma área. Eu explico. Quase sempre nós nos contentamos com aquilo que já alcançamos. E isso é um verdadeiro laço, é algo extremamente prejudicial para nós e para aqueles que convivem conosco. Jim Collins, num livro sobre gestão empresarial, ele abordou algo que é uma verdade, não só na área empresarial, mas na vida como um todo, não é? Ele disse que o bom é inimigo do ótimo. O bom é inimigo do ótimo. Você tem perdido de vista que é preciso se aperfeiçoar para fazer melhor ainda o que você já faz de bom? Na vida profissional, na vida familiar, na obra do Senhor, em todos os ambientes da vida, o bom é inimigo do ótimo. Então não adie isso, o seu aprimoramento. Pastor, o senhor está falando de cursos, né? E pode ser que cursos estejam embutidos nisso, mas não necessariamente. Aprimoramento, aperfeiçoamento pessoal. Porque isso, com o foco na glória de Deus, é algo aprovado por Deus e pode ser muito mais útil nas mãos do nosso Criador, do nosso Senhor. Então busque para a glória do Senhor mais habilidades ainda. Não deixe o seu aperfeiçoamento para depois. E por fim, não deixe para depois a reconciliação com alguém. Com um parente seu, com alguém da família, com um vizinho, com algum irmão na fé. Eu me lembro, irmãos, de estar num ofício fúnebre e de, depois das palavras ditas, dos hinos entoados, da pregação da Escritura, quando já os funcionários da funerária estavam lá, eu vi uma filha se debruçar no caixão do pai e dizer assim: pai, eu tinha tanta coisa para falar para o Senhor. Pai, uma das piores experiências do ser humano é viver tendo coisas para falar que ainda não foram ditas. É viver tendo coisas mal resolvidas também, carregando ressentimentos, quem sabe, um coração aprisionado pela falta de perdão, uma vida vivida erguendo paredes que separam. Deus nos deu o ministério da pacificação, você sabia disso? Isso significa que, sendo portadores do Evangelho, nós devemos pregar o Evangelho, pregar a salvação em Cristo, sim, mas é muito mais do que isso, irmãos. Junto com a salvação, nós levarmos a paz de Deus e sermos pacificadores por onde andarmos. Nós temos, portanto, a paz com Deus, já fomos reconciliados com Ele por meio de Cristo ali na cruz, mas fruto disso, nós temos a paz de Deus conosco, dia a dia, e essa paz de Deus é para ser vivida em nossos relacionamentos todos. É para transbordar de nós, atingindo as pessoas ao redor de nós. Então, você precisa se reconciliar com alguém. Não finja que isso não é real.
E não adie mais essa reconciliação. Em nome de Jesus, não deixe isso para depois. Eu creio que era isso o que eu tinha para entregar hoje da parte da palavra do Senhor. Eu oro para que Deus, na sua imensa graça, nos conceda a mim e a você a grande bênção de nós não adiarmos mais o que é inadiável nas nossas vidas e de vencermos o pecado da procrastinação para a glória do Senhor, para o nosso próprio bem. Vamos consagrar a Ele as nossas vidas agora, irmãos. Nós vamos fazer isso orando daqui a pouco, mas eu gostaria que nós cantássemos, não é? E um cântico que fala que tudo que sou, tudo que tenho, estão diante do Senhor. As tristezas, as alegrias, os planos, os sonhos, a esperança, tudo é dele. E nós oferecemos tudo isso, todo o nosso ser, toda a nossa vida ao Senhor. Ofereço minha vida a Ti. Sou, tudo que tenho, estão diante de Ti, Senhor. Minhas tristezas e alegrias a Ti entrego agora, Senhor. Usa o meu viver para a Tua glória. Os meus dias são Teus, Senhor, que seja o meu louvor, sacrifício agradável. Minha vida Te dou. O passado e o futuro. O meu passado, o meu futuro, sonhos que um dia se realizarão. Minha esperança e os meus planos, todo meu ser pertence ao Senhor. Ofereço minha vida a Ti, usa o meu viver para a Tua glória. Os meus dias são Teus, Senhor, que seja o meu louvor, sacrifício agradável. Na vida eu Te dou-te porque me deste primeiro. Tudo que tenho já pertence ao Senhor. A minha vida é Tua somente, e rendo a Ti, meu Senhor. Ofereço minha vida a Ti, usa o meu viver para a Tua glória.
Amém. Vamos orar nesta hora. Convido o presbítero Inforsato que nos dirija ao nosso Pai numa oração de consagração ao nosso Deus. Vamos orar, queridos. Senhor, muito obrigado por esta noite. Obrigado pelo banquete que o Senhor nos ofereceu, Pai. Obrigado porque as Tuas palavras tocaram, ó Deus, o nosso coração. E ora, Senhor, que essas palavras, que elas fiquem, que elas façam moradas, que elas transformem a nossa vida, ó Deus. Que possamos ter uma vida, Senhor, diante do Senhor, uma vida disciplinada, uma vida correta e principalmente, ó Deus, não postergarmos decisões. O Senhor nos ensinou tanto nesta noite, ó Deus. O Senhor nos ensinou que nós devemos escolher em primeiro lugar ao Senhor. O Senhor tem que ser o foco, o centro da nossa vida. E muitas vezes, ó Deus, nós colocamos tantas outras coisas neste lugar. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, permita, Pai, que a nossa vida seja transformada, seja mudada. Que nós possamos, ó Deus, olhar para o alto, para aquele que trouxe à existência tudo, para aquele, ó Deus, que é o alfa, o ômega, aquele que é o eu sou. Ó Deus, que permita, Senhor, que possamos organizar a nossa vida, sermos muito mais disciplinados, ser muito mais, ó Deus, corretos e principalmente, Senhor, termos um padrão de vida de acordo com a sua vontade. Nós agradecemos, ó Deus, por este banquete maravilhoso que o Senhor nos deu nesta noite. Nós queremos, ó Deus, pedir em nome de Jesus, que a Tua graça maravilhosa e perfeita, Deus, esteja na vida de cada um, Senhor, que esteja na vida do Seu povo, e possamos, ó Deus, andar em Teus caminhos, guiados pelo Senhor, abençoados pelo Senhor, andando, Senhor, e conhecendo a Tua palavra, e principalmente, ó Deus, tendo intimidade contigo. Nos ensina, Pai, isso. Louvamos ao Senhor por tudo, Deus, e pedimos as Suas bênçãos em nome de Jesus. Amém. A bênção apostólica, irmãos. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, conosco estejam, conosco permaneçam, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, irmão, irmã. Um forte abraço.